seja o Senhor pela vida dos irmãos e irmãs que estão aqui hoje presentes, por esse outro pedaço, vamos dizer assim, né, do corpo de Cristo. Quero agradecer muito a Deus a oportunidade de estar aqui com vocês, podendo falar, podendo compartilhar um pouco da palavra de Deus, dessa palavra que é tão cara e tão rica a nós. Quero agradecer mais uma vez ao pastor Elinai, ao pastor Márcio, os pastores que me convidaram. Me sinto realmente muito honrada. É uma honra muito grande para mim poder estar aqui junto com meus irmãos e irmãs, podendo falar um pouco daquilo que o Senhor, dos desafios que o Senhor tem colocado para nós, e também dessa palavra, né, poder trazer de novo aos nossos corações, relembrar, rever essa palavra tão cara, tão maravilhosa para nós, e que sempre quando nós vamos a ela, de alguma forma, seja individualmente ou seja coletivamente, no culto comunitário, como nós estamos aqui agora, é sempre no intuito de buscar para nós uma edificação, um consolo, alegria. É sempre no intuito de ter uma experiência de um coração aquecido. Sempre a experiência de um coração que vibra na presença do nosso Senhor, de um coração que se comove diante da sua palavra, um coração que se sente acolhido e aquecido, mas também que se sente inquietado por todas as questões que a sua própria palavra levanta. Mas, de qualquer forma, fazemos parte daquela comunidade em que diz ao Senhor Jesus: olha, nós vamos ficar do seu lado, nós vamos ficar contigo, ouvir a tua voz, porque nós não temos lugar para onde ir, pois só tu tem palavra de vida eterna. Só o Senhor tem palavras que fazem com que o nosso coração aqueça e nos mostre caminhos e aponte solução, não só uma solução agora, imediata, necessariamente, mas nos aponta uma vida, um caminho de alegria do Espírito de Deus, de alegria de saber dessa presença desse amigo maravilhoso que tem estado conosco e caminhado conosco. Então é nesse sentido, no sentido de, relendo essa palavra, relendo alguns trechos da palavra de Deus, que o nosso coração, né, nesse sentido de estar aqui, que o nosso coração seja aquecido por essa palavra. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de João, capítulo 19. Versículo 25 ao 27. Diz assim a palavra de Deus: e junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela os discípulos amados, disse: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Vamos abrir também nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 12, versículo 46 a 50. Diz assim também em Mateus: falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxeram o aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, este é meu irmão, irmã e mãe. Que Deus continue abençoando a leitura da sua palavra. Como eu havia dito, a releitura desse texto, né, que na verdade quando nós nos unimos em torno da palavra, nós nos reunimos para relembrar, para poder trazer de novo à memória palavras que nos trazem esperança, palavras que nos ajudam na nossa caminhada,
palavras que clareiem a nossa vida, a nossa mente, e nos dê uma perspectiva que nos inquiete também o coração e que nos mostre a cada dia mais, deixe claro para nós a vontade do nosso Senhor, que nós temos conhecido e nós temos ouvido dizer e temos assim experimentado que ela é boa, perfeita e agradável. E assim nós nos chegamos diante desse texto hoje, desse texto de Jesus. Nós acreditamos, e eu acredito que vocês também, que a experiência com Jesus é sempre uma experiência inquietante, em todos os sentidos. Nós não conseguimos ficar necessariamente parados diante da palavra de Deus. Nós somos sempre inquietados e sempre colocados em movimento, seja para aproximação ou seja para distanciamento. O fato é que a palavra de Deus, ela sempre nos chama e inquieta o nosso coração. E é isso mesmo para que ela foi colocada, e eu acho que é isso que nos movimenta, é isso que nos tira muitas vezes da nossa inércia e nos leva ou em direção ao outro, ou às vezes também nos coloca em situação de afastamento e de isolamento total, já que nós temos que tomar uma decisão diante da palavra que nos é colocada. Mas ao ler a palavra de Deus, a gente normalmente tem essa ideia, né? E normalmente a gente lê os versículos da palavra de Deus, o que é importante, o que é interessante para nós, quantos versículos falam aos nossos corações, e quantas vezes os versículos, né? Nós temos aqueles que nós mais gostamos, aqueles que nós mais nos aproximamos, e quantas vezes, nos momentos de angústia, nos momentos de alegria, nós abrimos um trecho da palavra de Deus, e essa palavra fala ao nosso coração, e essa palavra move a nossa vida, e ela se torna, inclusive, um versículo-chave para nós. Mas cada dia mais nós temos tido a compreensão de que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é um livro para ser lido como um todo. Ela é um livro para ser percebido em todo o seu contexto, numa história que tem um fio condutor, que nos quer, apesar dos seus versículos, apesar de situações aqui e ali, mas no geral, na sua amplitude, ela quer realmente nos direcionar a uma vida, ela quer nos dar uma direção. Ela quer nos mostrar a vontade de Deus para os seus filhos e filhas, o plano de Deus, o amor do Senhor por nós. E nessa história de Deus com o seu povo, do povo com o seu Deus, fica revelado então a nós a palavra do Senhor. Nesse aspecto, Jesus é central nessa busca desse entendimento para a palavra, por tudo que ele representa, mas é porque também nós hoje, com o acesso que nós temos, nós olhamos para essa palavra e deciframos de certa maneira os seus códigos e a sua vontade, a partir dessa janela que é Cristo, a partir desse homem que vem de transformar e vem rever e trazer, enfim, na plenitude dos tempos, né, trazer o cumprimento da vontade de Deus e o estabelecimento do seu reino. E isso é muito importante para nós, o estabelecimento do reino de Deus no meio de nós, através da pessoa de Jesus Cristo. Então, qualquer hoje leitura bíblica, seja ela qual for que nós formos fazer, nós temos que ter como janela, como crivo, a pessoa de Jesus Cristo, para que a partir dele a própria palavra nos fale, a própria palavra nos diga. E nesse sentido, tem um versículo de Jesus que particularmente me chama muita atenção e que eu acredito que deve ser pressuposto para que todas as nossas interpretações, todas as nossas inquietações bíblicas e da vontade de Deus e do estabelecimento do seu reino. Jesus diz diante dos Pilatos assim: e o meu reino não é deste mundo, daqui eu não sou. Hoje também nós temos o entendimento de que quando Jesus diz isso, ele não está dizendo necessariamente do cosmo, do universo criado, da sua criação, de tudo que ele fez, do mundo, que aliás a criação dele é bela e maravilhosa, né? Como tudo é maravilhoso, eu e você somos maravilhosos, né? Criaturas criados por Deus, a sua imagem e semelhança, a criação de Deus é maravilhosa. As obras de Deus são variadas e são lindas, né? Então, quando Jesus diz, meu reino não é deste mundo, a gente hoje sabe, pelo conhecimento que a gente tem hoje, que não está dizendo necessariamente contra a criação, contra o cosmo,
mas é contra o sistema deste mundo, como ele é organizado, como ele se organizou, como ele se estruturou nas suas relações, como ele se organizou e separou. Separou os corpos, separou as pessoas, separou os lugares. Então, nesse aspecto, Jesus, diante dessas questões que Jesus está colocando, dizendo, olha, o meu reino não é neste mundo, porque meu reino não se organiza assim. Meu reino não é neste mundo, porque o meu sistema do nosso reino não é esse sistema que está estabelecido aí. Então, este reino aqui deste mundo, nesse sentido, desse sistema, ele não é o sistema do reino de Deus. Isso é um pressuposto para nós, que qualquer leitura bíblica que nós fizermos, nós precisamos ter isso como um fundamento básico, para o entendimento daquilo que Deus quer da nossa vontade. Não há como comparar o reino deste mundo, o sistema deste mundo, em termos da sua organização, a não ser aqui e ali, porque louvado seja o Senhor, né? Nem tudo também, tem algumas coisas que se salvam, mas, no geral, a organização deste mundo, ela é excludente, ela realmente não faz aquilo que o Senhor deseja para os seus filhos e filhas, aquilo que foi um projeto original do nosso Senhor, e é assim que nós temos entendido pela leitura bíblica, pela palavra do nosso Deus. E uma das coisas que a gente quer levantar hoje, uma questão muito interessante, e aí eu quero pedir licença, né? Eu sei que hoje é um dia muito bom para nós, a gente recebeu flores, eu recebi flores, né? Acredito que muitas mamães aqui também receberam, se não flores, outros presentes, e abraços e beijos. Esse momento tão maravilhoso, né? De comemorar a maternidade, vamos dizer assim, né? E, nesse sentido, a gente vai estar falando, sim, de maternidade, mas eu queria pedir licença às mãezinhas para poder falar da maternidade numa outra perspectiva, que não uma perspectiva individual ligada à mulher necessariamente, mas a maternidade como algo que está descolado, inclusive, né, do corpo feminino, vamos dizer assim, do corpo da mulher, do sexo da mulher, sendo que a maternidade, quando a gente pensa em maternidade, a gente está pensando em coisas que dificilmente, não é nem que dificilmente, é que a gente logo percebe que ela está para além da representação, né? Nós ligamos e nomeamos a maternidade, a mulher, mas a gente entende e percebe e sabe, né, que ela, de certa maneira, é descolada desse corpo porque ela está para além desse corpo. E é o fato, justamente, de estar para além desse corpo que faz com que outras pessoas, e que a gente possa dizer, por exemplo, que um colo representa uma mãe, né? Alguém que pega para amamentar representa uma mãe, e tantas outras situações. Nesse caso, a coisa, né, está não precisa necessariamente estar ligada ali à palavra, ela pode ser deslocada, e isso é maravilhoso, porque faz com que tantas outras pessoas possam ter experiência de maternidade, para além, inclusive, da perspectiva da mulher. Isso é grandioso para nós, assim também eu tenho entendido. A gente, logo quando a gente começa e lê os evangelhos, né, o pastor Elienay leu aqui no início, né, o encontro de Maria Isabel, com a Maria, né, mulheres tão caras para nós e tão respeitadas por nós, graças a Deus. Muitas vezes, Maria é muito mal compreendida por alguns, mas, sem dúvida, uma mulher bem-aventurada, a quem devemos o nosso respeito, a quem realmente quisermos nós, né, poder ter a graça de carregar o nosso Salvador. No entanto, nós também somos portadores e portadoras, geradoras e geradores de novos mundos e de novas possibilidades. E é um pouco disso também, dessa capacidade de gerar, que é dado a todo e a toda aquela que se aproxima de Jesus. É que nós queremos também estar falando nessa noite. O nascimento de Jesus é algo que traz um marco muito interessante para nós. Porque o nascimento de Jesus, ele quebra com uma lógica. Ele quebra com essa lógica da hereditariedade biológica. Os judeus acreditavam que a hereditariedade do povo judeu e a herança do povo judeu estava ligado ao seu nascimento e o seu nascimento biológico. E já de cara, o nascimento de Jesus Cristo, ele quebra com essa lógica,
Porque Jesus nasce de uma forma diferente. Jesus nasce de uma semente, um sêmen, uma semente. Mas uma semente que é pelo ouvido. Maria ouviu, proferida aquela promessa, aquela profecia, e diz a palavra de Deus que ao ouvir, ela se engravidou, ela concebeu. Nesse aspecto, isso já dá para nós uma ideia da perspectiva do reino de Deus. Isso já traz para nós uma perspectiva dessa mudança de paradigma. Não mais de uma linhagem biológica, não mais de uma linhagem de uma nação necessariamente, de um povo exclusivo, mas ser um reino que se pauta em outra dimensão. Na dimensão da palavra, e por isso mesmo, e não é qualquer palavra, é uma palavra criadora, uma palavra geradora, mas é uma palavra que é espírito, e sendo espírito, ela é vento e ela sopra onde quer, não desorientada completamente, porque ela não está desencarnada, pelo contrário, ela encarna, ela cria, ela torna carne, ela torna vida, ela torna materializa, vamos dizer que ela se materializa, mas é sempre na perspectiva desse poder se deslocar, que é o que faz com que o Espírito de Deus se mova e nos mobilize, e mobilize homens e mulheres, e que engravide-nos, e que nos faça conceber filhos e filhas, e que nos faça gerar e pensar em novos mundos, em novas possibilidades. Então é sobre isso, e é tendo isso como pressuposto e pressupostos, de um reino que está para além daquilo que está estabelecido, que não necessariamente tem compromisso com a ordem estabelecida neste mundo, com a forma que esse mundo se organizou. É um reino que é criado a partir da palavra de Deus. E essa palavra encarnada, não uma palavra solta, mas uma palavra que não se deixa fixar. Uma palavra que não se permite fixar. Pelo contrário, é uma palavra que precisa de movimento, até pelo próprio dinamismo da vida, e que para que ela possa ser cada dia mais diferente, experimentado por muitos e por muitas, enfim, pela humanidade, que nós acreditamos que esse é o desejo do Senhor. Então, eu acho que é nesse sentido, e tendo como pressuposto isso, tendo como pressuposto que essa palavra é uma palavra que ela organiza e reorganiza, que ela desorganiza e ela reorganiza a nossa vida. É uma palavra que ela vem, de certa forma, desequilibrar para depois colocar no eixo de novo. É uma palavra que vem, de certa forma, nos movimentar com o intuito de nos levar, inclusive, a lugares mais altos. Mais altos não no sentido que hoje em dia vulgarizou-se tanto, né? Da prosperidade, da bênção, mas mais altos no sentido de um entendimento maior. Mais alto no sentido da ética do reino, da nossa postura, da postura de embaixadores e embaixadoras de Cristo nessa terra, falando e proferindo palavras em seu nome. Isso é muito bonito, isso é muito interessante, né? Não é à toa que os escritores da Bíblia acharam isso divino demais, porque é grandioso demais mesmo para nós. O nosso coração se enche de alegria ao ouvir essas palavras. Não é à toa que aquele menino João Batista riu no ventre de Isabel, porque é muita alegria, a possibilidade de um mundo novo, a possibilidade de algo que está para além do que está posto, a possibilidade de um mundo onde a exploração não exista, onde a irmandade possa ser uma verdade, onde a solidariedade, a justiça e o direito, ela corra como um ribeiro. Isso é de fazer rir até uma criança no ventre. Quem dirá a nós, os nossos corações, que estamos aqui ouvindo e sendo mobilizados pela palavra de Deus. E é nessa perspectiva que essas palavras do Senhor Jesus, ainda que isoladas no texto, lidas de um texto assim, é nessa perspectiva que a gente vê essas palavras, a gente fala, puxa vida, que coerência, que coisa, não destoa. Jesus, ele não destoa quando ele se coloca nessa perspectiva diante de Maria, no momento com seus irmãos, e diante de Maria e João na sua crucificação.
Às vezes, se nós pegarmos esse versículo isolado, nós vamos dizer como é que pode um filho, às vezes parece meio grosso, meio bruto da parte de Jesus. Afinal de contas, quem é minha mãe, quem é meu irmão? Né? E outra coisa, eu estou ali chorando meu filho e você está dizendo, olha o seu filho, filho, olha a tua mãe. Parece coisa assim que, né, uma pessoa seca. Mas diante dessa perspectiva, quando nós percebemos o todo e não a parte, quando nós olhamos e conseguimos olhar para um contexto maior, e aí nós percebemos isso, nós percebemos, poxa vida, essa palavra de Jesus tem a ver. Essa palavra de Jesus faz sentido na organização e para a organização do reino de Deus. Essa palavra faz sentido a partir do momento em que a lógica estabelecida deste mundo foi contrariada por ele e estabelecido um novo sistema, uma nova ordem. Nesse sentido, essas palavras de Jesus nos inquietam. Essa pergunta de Jesus e depois essa afirmação de Jesus, ela vem mexer demais com os nossos corações. Imagina de quem estava escutando aquilo naquele momento. É coisa grandiosa demais para nós. Esse mundo estabelecido da forma que estava, percebendo, né, a mãe é a linhagem, é de onde eu vim, é quem me gerou. É uma relação, vamos dizer assim, que passa pelo biológico, que passa pelo corpo, e que bom que passe. E os discípulos, então, e as pessoas se colocam naquele momento diante de Jesus, e Jesus levanta essa questão. E essa questão, diante de tudo isso, me faz lembrar o sentido dessa pergunta de Jesus. Era como se ele dissesse, olha, meus discípulos e minhas discípulas, vocês que estão entrando em outra lógica, vocês que estão tendo contato com o reino de Deus e a sua vontade para essa terra, é mais amplo. A mãe não está colada no corpo da mulher. Pelo contrário. O colo, a proteção, descola. E, de repente, outros amigos, outras amigas, discípulos e discípulas, irmãos e irmãs, podem ser minha mãe, podem ser meus irmãos, podem ser minhas irmãs. Podem me dar colo, podem me dar carinho, podem me dar atenção. Veja bem, vocês estão participando agora do meu reino. Um reino que não está necessariamente vinculado a essa maneira que vocês se organizam, a essa relação nuclear de família. Pai, mãe, filho. Uma comunidade pode ser acolhedora. Uma comunidade deve ser um espaço de acolhimento e deve ser um espaço de colo e de proteção. Irmãos e irmãs devem e podem ser mães cuidadoras, protetoras uns dos outros. E nesse sentido, com essas perguntas aparentemente loucas, hoje para nós pode até fazer um certo sentido, mas para aqueles que estavam vindo naquele momento, devia perturbar mais ainda. Parece uma desvalorização, mas não. Há um reconhecimento da matéria, do organismo, há um reconhecimento da carne, mesmo porque toda experiência ela é feita uma experiência no corpo. Não existe experiência fora do corpo. Toda experiência é uma experiência corporal, que se delimita num tempo e num espaço. Portanto, dentro de um contexto concreto, de uma realidade concreta. Mas o reino de Deus está para muito além disso. E se nós ficarmos só nisso, nós não conseguiríamos estabelecer a justiça do reino de Deus. Porque é isso que Jesus diz, olha, se a justiça de vocês, ela não exceder, porque está pautada em uma outra organização a minha justiça.
A palavra de Jesus naquela cruz, ela faz todo sentido dentro dessa perspectiva que o Senhor quer nos levar, lógicas que Ele quer quebrar, porque ao olhar uma mãe sofrida, um discípulo amado, no momento de morte, no momento da morte de cruz, Jesus olha para o sofrimento daquela mulher e daquele homem e Ele diz: filho, você não vai ficar só, você tem uma mãe. Mãe, você tem um filho para cuidar de você. A nossa relação é para mais, a nossa relação está para além. Não é uma questão biológica, minha mãe. Também é porque nós nos amarramos nisso, mas é para além disso. E é por isso que a senhora continuará sendo cuidada. A senhora continuará sendo protegida. Porque esse é meu discípulo amado em que eu confio. E me dá muita confiança colocá-lo em tuas mãos. Essa mãe, assim como ela cuidou de mim, ela saberá cuidar do meu amigo João. E essa perspectiva e esses 2 versículos, como tantos outros que nós poderíamos escolher na palavra de Deus, a gente vê como que no reino de Deus as palavras não estão necessariamente ligadas às coisas, ao concreto. As palavras, elas podem circular. Não flutuar, porque aí a gente já estaria dentro de um outro esquema. Mas elas podem ter liberdade de circular. E, de repente, os significados, a vida, pode ser tão maior. Nesse aspecto que nós temos colocado aqui, e a palavra de Deus e essa palavra de Jesus hoje tem inquietado os nossos corações, a gente pode ver que o Senhor quebrou com 3 questões fundamentais, às vezes, fundamentais não, com 3 questões que se nos colocam muito e que ajudam a nossa organização social aqui neste mundo, que é o biológico, que é a genética, e a gente vê que no reino de Deus é para além, a relação, a linhagem, não é à toa que ele fala da questão dos filhos de Abraão pela fé. Não é a linhagem necessariamente biológica, pelo contrário, ela está para além disso. Ele fala também e quebra também a lógica dessa nomeação. Uma palavra pode representar tantas coisas e tantas outras coisas, que era como se ele dissesse assim, não é que uma mulher que gera, que tenha barriga, que cresça, né, que não possa dizer da felicidade, da alegria e não possa ser qualificada como mãe. Mas é porque também tem outros espaços de colo, de gerar, de criar. Tem outros lugares. E essas palavras soltas, elas podem nomear outros espaços, outros colos. Não é à toa que Paulo vai dizer lá para os Gálatas, oh meu Deus, insensatos, eu estou sofrendo dor de parto de novo por causa de vocês. Só no reino de Deus mesmo um homem pode sentir dor de parto. Porque ele está sintonizado com essa capacidade, inclusive masculina, de gerar, de fazer o novo nascer, de trazer esperança, de trazer novidade, de fazer a gente rir, de fazer a gente se alegrar, de fazer com que este mundo seja mais bonito e tenha mais esperança. Ele também quebra com a lógica do gênero, dos papéis, né? Esse papel definido, mãe é para aquilo, pai é para aquilo, o filho é aqui, a mãe é ali. No reino de Deus, nós não estamos pautados em papéis, apesar de tê-los. Quando a gente fala, parece que a gente está, parece que Jesus quebrou tudo, no sentido, não, existe aí algo que nós não temos como sair dele, é a nossa realidade concreta. Mas é para além, o reino de Deus é para além disso. E é nesse sentido, meu irmão e minha irmã, que essas palavras de Jesus, que a palavra do nosso Senhor,
ela traz implicações seríssimas para a nossa prática de fé. Mas também implicações seríssimas para o anúncio e a denúncia. Para aquilo que nós anunciamos e para aquilo que nós também temos que denunciar como profetas do Senhor, como arautos dessa palavra, como alguém também que recebe do Senhor essa capacidade de gerar, de semear, de fazer com que novos tempos, novos mundos, novas possibilidades sejam gerados nos corações, nas mentes de homens e mulheres, por onde for e onde nós estivermos e onde o Senhor nos levar. E é nesse sentido que eu acredito que a palavra chama a atenção das nossas vidas, de nós discípulos e discípulas do Senhor, de nós igreja do Senhor Jesus, neste século, neste tempo, em 2018. Há que se ter um cuidado com o nosso discurso. Há que se ter um cuidado com aquilo que a gente fala, com as palavras que nós semeamos, com as palavras que nós jogamos, de certa forma, no coração e na mente uns dos outros, porque isso não acontece só de um para um, não é uma prerrogativa só de pastores e pastoras, mas é um discurso que está na boca de todos e todas, de todo discípulo e discípula de Jesus. Porque a palavra de Deus não é presa e não está presa ao púlpito, mas ela é livre e ela reverbera no seu corpo, em você, na sua vida, onde você estiver, aonde você for, onde você for dar testemunho desse Senhor e do seu reino e da sua vontade. E é nesse aspecto que nós temos que prestar muita atenção nesses discursos. O discurso de Jesus já lá há 2000 anos atrás, ele já aponta para nós a lógica do seu reino, ele já aponta uma perspectiva. É triste hoje em dia ver discípulos e discípulas de Jesus se levantando para defender a ordem estabelecida deste mundo. Defendendo a organização que às vezes, que na maioria das vezes, inclusive, não dá conta do ser humano. Pelo contrário, é segregador, divide, separa, coloca corpos em lugares terríveis, lugares de opressão, lugares de exploração. Diz quem é que tem que estar nos melhores lugares. Distribui os bens dessa terra. A maternidade, como nós entendemos hoje, como uma questão exclusiva da mulher. Olha as implicações terríveis no nosso dia a dia desses discursos. A maternidade como exclusividade única da mulher é uma invenção do século XVIII. Quando movidos pelas implicações da industrialização no século XVIII, o espaço público e privado completamente cindido, completamente rachado, nomeou então quem é que ia cuidar de um espaço ou de outro. A mulher então cuida do espaço privado e os homens do espaço público. O modelo patriarcal, um modelo que, de certa maneira, Jesus, diante de todo o histórico, diante de tudo aquilo que ele já havia, de alguma forma, trago com a sua palavra e com a sua novidade. Este século, então, a partir dessa leitura que o cristianismo ajudou tanto
tanto a proliferar, já que ele trazia em si essa maternidade e esse lugar da mulher como lugar sublime, de afeição sublime, em detrimento ao homem, legado ao mundo, ao trabalho, à razão, e a mulher à sensibilidade, às coisas de casa, mas ficando ela responsável por esses filhos e filhas. E nesse sentido cai sobre ela toda a responsabilidade deste filho. Acaba o espaço comunitário de cuidado dos filhos, de ajuda, de auxílio. E esse espaço privado, então, passa a ser o espaço, o único espaço de educação desse filho. Espaço de crescimento e desenvolvimento desse filho. Isso trouxe sérias consequências para nós. Dicotomizou mais as nossas relações. De certa maneira, esse discurso desse amor sublime é como se tivesse afastado o homem dessa capacidade também de dar amor paternal, de ter afeição. O que acentuou e que tem acentuado muito essa guerra, vamos dizer assim, dos sexos e dos espaços em que homem e mulher deve se orientar, deve se transitar. Trouxe também à mulher a imposição da maternidade, e hoje já há praticamente 3 séculos de distância do início da modernidade, do século XVIII. Nós temos aí algumas mulheres, por exemplo, que hoje, por entender essa maternidade descolada, de certa maneira, desse corpo, ela pode, inclusive, se colocar e dizer: eu não quero ter filhos gerados assim. E nós temos dificuldades demais de aceitar essas mulheres que assim se posicionam. Muitas das vezes se colocam para ter filho, para atender uma demanda da sociedade e não de si mesmas. O direito já percebeu isso, e é interessante hoje que nas questões judiciais, muitas vezes de divórcio, a guarda compartilhada é uma maneira de tentar redimir isso. Redimir essa situação dos filhos com as mães e esse distanciamento dos pais. Pais hoje têm cada dia mais, graças a Deus, têm cada dia mais procurado estar perto dos seus filhos, conseguindo quebrar com essa lógica, com essa construção social, histórica, envolto da maternidade, da paternidade, dos espaços, do papel da mulher, do papel do homem, quem é que vai cuidar, quem é que vai olhar. E hoje se privilegiam, em casos mesmo, quando não tem jeito, há um divórcio, que os pais tomem conta dos filhos, e tem casos em que se percebe que é melhor a criança ficar com os pais do que com as mães. A lógica de Jesus, ela contempla certamente a mulher, ela contempla certamente o homem. A lógica do reino de Deus, anunciado por Jesus Cristo, e hoje trago a lembrança por cada um de nós, seus discípulos e discípulas, revivendo esse desejo antigo do Senhor de fazer com que a sua terra seja estabelecida com a sua vontade, assim como é no céu. É uma lógica onde a maternidade ela está para além da representação que essa terra e que até o próprio biológico nos trouxe. Nós temos uma questão biológica. Há na mulher essa capacidade de gerar. Mas a palavra de Deus diz, no reino de Deus, nem sempre
o biológico dá conta dessas relações. É por isso que talvez um dos princípios maiores que a gente percebe é a adoção. Porque todo filho precisa ser adotado. Não é só porque é do sangue que é amado. Isso às vezes nos choca. Mas a clínica psicológica, ela nos ajuda muito nisso. A perceber esses emaranhados, esses entranhados, esses atravessamentos que nós, seres humanos, homens, mulheres, nos envolvemos e somos colocados. Esses atravessamentos que nos constituem, essas coisas que dizem de nós e que nós temos que nos condicionar, e muitas nós precisamos e outras nós precisamos quebrar, mas enfim, no meio de tudo isso, existem uns sofrimentos às vezes. E as relações pai, mãe, filhos, filhas ficam intrincadas, intrucadas. E é nessa perspectiva que a adoção é um princípio maravilhoso, não só para aquele que vai adotar um filho, que a gente chama filho do coração, mas hoje sabe-se que todo filho e toda filha precisa ser adotado. Ele precisa ser amado, ele precisa ser querido. O fato de vir de uma situação, de uma questão de sangue biológica, não determina o afeto, não determina o amor. A nossa vida passa pelo nosso corpo. Nossa experiência é uma experiência de vida, é no corpo, é corporal. Mas ela está para além disso. E louvado seja o Senhor por isso, porque isso é muitas vezes o que nos salva. Isso é muitas vezes aquilo que faz com que nós encontremos afetos, encontremos amor em outros espaços, que não aqueles que nós, por causa das coisas concretas que vimos neste mundo, nomeamos. Na lógica do reino de Deus, é para além disso. E o último ponto, se isso traz implicações para o nosso discurso, se traz implicações para o nosso discurso, porque a gente tem que ver esse jeito da gente falar, da gente anunciar este reino, a nossa evangelização. Porque nós, como discípulos e discípulos de Jesus, somos chamados a ir além do discurso e que o nosso discurso vire a nossa prática. A nossa prática de fé e a nossa prática, nesse sentido, dessa prática evangelizadora. E nessa questão, eu acho que nós, como Igreja do Senhor Jesus, nós temos vivido momentos muito intensos, né? Momentos de complexidade, assim, é para você achar o nó da coisa. Há que se quebrar muito a cabeça, e não só a cabeça, é um emaranhado, há que se ter muita paciência, muita calma, e sozinho não dá. É por isso que hoje a gente se junta com outros mesmo, outros irmãos e irmãs, outros agentes e atores sociais, como ir nesse momento de complexidade, não só, vamos dizer assim, os clérigos, né? Os pastores, pastoras, mas todos os profissionais são chamados a contribuir, porque o que a gente vê é muito fragmento, cada disciplina, cada um tem um olhar específico, mas nós vemos parte, e às vezes é preciso ampliar a visão e ver mais, para além. E nesse sentido, o pessoal do direito, o pessoal da psicologia, relações, né, das mais diversas disciplinas de humanas, tem ajudado, né, médicos, aí tem ajudado, a medicina tem ajudado muito a compreender esse ser humano, e há que se caminhar muito ainda no desenvolvimento de uma ação, vamos dizer assim, interdisciplinar, transdisciplinar, para que a gente possa dar conta desse complexo que somos nós, que é o ser humano.
Mas, por outro lado, é aquele a quem Deus ama, é aquela a quem Deus ama, é o querido de Deus, e por isso merece sim atenção, merece cuidado, merece proteção, merece carinho. E nesse sentido, eu acho que nós, como Igreja do Senhor Jesus, temos muito a oferecer nessa discussão. Nós temos nos colocado diante, ao lado desses profissionais que têm lutado e que têm se colocado na luta política da vida, vamos dizer, política no sentido de, porque toda ação é uma ação política, né? Toda ação de organização é uma ação política. E nesse aspecto, a teologia também não fica diferente disso. O nosso discurso, o discurso do conhecimento de Deus e do conhecimento da sua igreja não fica distante disso. Por quê? Porque também é um discurso também político. Porque essencialmente e principalmente a teologia que vai trabalhar com a administração, que vai trabalhar com a oikonomia, que vai trabalhar com oikos, com a casa, com a administração dessa casa. Ela tem um olhar específico para ver os irmãos e irmãs que estão envolvidos nessa casa, morando nessa casa. Ela tem um olhar específico porque ela tem uma mesa, e essa mesa ela convida a todos, não necessariamente ela, mas o discurso que ela pega. Em seu discurso, em sua fala, a fala do reino de Deus é a partir de uma mesa, é a partir de um corpo que se coloca numa cruz e diz: eu sou o pão que parto e dou a vós. Nesse sentido, nós, como cristãos e cristãs, discípulos e discípulas desse Jesus, mobilizados e mobilizadas por essa lógica do reino de Deus, nós temos muito como Igreja do Senhor, seja no nível individual, em nossa casa, seja institucional, como é o caso da Bethesda. Louvado seja o Senhor por essa igreja, que conseguiu institucionalmente se colocar. Porque às vezes nós vemos muitas das igrejas, nós como igreja metodista, por exemplo, alguns assuntos, nós ainda não conseguimos entrar em muitos assuntos institucionalmente. Dialogamos sobre eles, falamos sobre eles em nossos corredores, alguns pastores e pastoras, mas institucionalmente a igreja ainda não conseguiu dar uma posição, ou se deu uma posição, ela ainda está, de certa maneira, tentando ver, tentando se mobilizar, para poder dar uma resposta, para poder se colocar. E no caso vocês aqui, se colocaram institucionalmente. A igreja, vamos dizer, institucional, a igreja Bethesda se coloca, não um pastor, não uma pessoa que, olha, vamos reformar isso, vamos... Mas conseguiram institucionalmente quebrar muitas coisas, entrar numa outra lógica e ter liberdade para poder ir alcançar, para poder se misturar e para poder falar e para poder discutir tantas coisas. Como tantas igrejas se colocam, como tantas igrejas têm se colocado, umas menos, outras mais, mas nesse próprio caminho, que é o caminho que as nossas igrejas e nossas instituições estão tendo que passar, estão tendo que viver diante do contexto histórico, social, político, econômico que nós estamos vivendo. Igreja Bethesda, a igreja metodista, outras igrejas, outros irmãos e irmãs, isolados ou não, têm condições de se colocar para poder contribuir com esse momento histórico, com essa história que está passando em nossa frente. Tem condição de contribuir. Quando a gente ouve os clamores da rua, quando a gente ouve os pedidos de direito, nós nunca tivemos uma sociedade tão judicializada. As pessoas não estão conseguindo entrar em acordo entre si. A judicialização da nossa
da nossa história, do nosso momento judicializado, mostra o fracasso da nossa capacidade de promover os acordos. Para tudo nós temos que judicializar. E nesse aspecto, a palavra de Deus e a igreja do Senhor Jesus e os discípulos e discípulas de Jesus, eles têm condição de sinalizar para este mundo uma solidariedade. Ele tem condição de sinalizar para este mundo essa casa, esse lugar de acolhimento, esse lugar de inclusão, esse lugar onde a paz com vós. Em todos os sentidos. Paz convosco. E paz com vós. E é aí que a palavra de Deus no meio de nós faz todo sentido. Deixa essa palavra correr. Deixa essa palavra correr e que ela promova justiça como um ribeiro. Deixa essa palavra correr. Deixa essa palavra se encarnar, se materializar, se concretizar na sua vida, meu irmão e minha irmã, mas na vida daqueles que estão ao seu redor. Dentro dessa lógica, com esses pressupostos, dentro da lógica do reino de Deus, deixa essa palavra correr. Deixa esse Espírito, que é o vento de Deus, encher o coração das pessoas, transformar vidas. A sociedade, meus irmãos, estão carecendo desse olhar específico que é nosso. Cada disciplina, cada irmão, cada irmã, cada profissional, ele tem um olhar específico diante de uma situação, um recorte. E deixa eu te dizer, a gente que vive nesse meio, há uma especificidade no corpo de Cristo, que é dele, que é nossa, que é da igreja do Senhor Jesus. Essa palavra que faz diferente, que graças a Deus não está condicionada à igreja. Quando a igreja cala, ela começa a soprar para tudo enquanto é lado. E apesar da igreja, ela surge de vários lados. Mas não percamos essa oportunidade como igreja do Senhor Jesus. Não vamos deixar o bonde da história passar e a igreja, mais uma vez, se colocar do lado do poder, do lado do que está estabelecido. Pelo contrário, é hora de deixar a lógica do reino de Deus correr. Porque essa é a nossa oração. Esse talvez seja o desejo profundo da vida do discípulo e da discípula de Jesus. Venha o teu reino, Senhor. Seja estabelecido aqui na terra a tua vontade, assim como é no céu, como é no seu sonho, como é no seu desejo, como é na sua vontade. Que essa palavra crie, que ela gere, que ela dê vida. E aí, isso é para você, mamãe, papai, todos nós, com essa maternidade, que está para além, descolado do corpo da mulher, também nela, mas para além dela. E por isso mesmo, pode alcançar homens e mulheres, e pode fazer uma revolução nessa história, nesse momento histórico, em Fortaleza e em outros lugares, onde estiver a igreja do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que Deus continue animando o nosso coração. Nem sempre é fácil, não é fácil lidar. A gente fala assim animado porque a gente sonha, né? Porque a gente idealiza, porque a gente quer, porque a palavra de Deus anima e a gente ri mesmo da alegria do Espírito em nossa vida. Mas a gente sabe que o dia a dia não é fácil. Mas isso também o Senhor já nos disse.
que fácil não seria, mas que a gente não desanimasse, que a gente persistisse, porque Ele venceu o mundo. E nós também seremos mais que vencedores com Ele, para a honra e glória do Teu nome, apesar dos pesares, apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Amém. Deus continue nos abençoando.